Meus irmãos, hoje o Evangelho que nos apresenta é o discurso sobre o maior dos mandamentos. Começa com os fariseus, ficam bastante, vamos dizer assim, entusiasmados e alegres porque Jesus conseguiu reduzir ao silêncio os saduceus. Os saduceus era um partido religioso adversário dos fariseus. Eles se odiavam como gato e cachorro. Essa cena vem um pouco antes do evangelho que foi lido hoje na liturgia. É aquela passagem, vê se você se lembra, em que os saduceus, para ridicularizar a crença na ressurreição, eles vão até Jesus contando aquela história bizarra daquela mulher que teve 7 maridos e que morreu, e queriam saber de quem era a esposa lá no céu. Pois bem, esta passagem Jesus conseguiu o impossível, reduzir ao silêncio os mais arrogantes de Israel, que era um partido de gente rica lá em Israel, e eles naturalmente que não acreditavam na ressurreição, porque muito da riqueza que eles possuíam não era legítima. Então, se tivesse vida eterna, ressurreição, eles teriam que prestar contas dos seus atos, por isso eles preferiam não acreditar na ressurreição. Então, o que acontecia com os fariseus é que eles estavam assim meio também com um dilema: será que Jesus é um dos nossos? Será que podemos confiar nele? Será que Jesus passou para a seita dos fariseus agora porque ele defendeu a ressurreição dos mortos? Será? Bom, então eles se combinaram, se reuniram e foram até Jesus para perguntá-lo. Mas preste atenção, porque embora eles comecem o questionamento para Jesus dizendo mestre, eles não foram lá para buscar ensinamento nenhum. Eles foram, diz o próprio texto do Evangelho, para experimentar Jesus, para tentá-lo. De fato, eles queriam polemizar com Jesus, experimentar as convicções religiosas de Jesus. E eles fazem uma pergunta que era muito comum, os debates nas escolas de estudo da Torá: qual é o maior mandamento? E eles fazem justamente essa pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? E existia um consenso entre os rabinos que o maior mandamento era a guarda do sábado, o sabá. Este é o maior mandamento. Por que os rabinos consideravam a guarda do sábado o maior mandamento? Porque foi o único mandamento que o Senhor observou. Depois que Deus fez o mundo, ele descansou no 7º dia. Então é o único mandamento que Deus observou na Torá. E outra coisa também, dele dependia toda a organização de Israel, né? Dava identidade para o povo. E esse mandamento era tão importante que está lá até na Torá. Era passível de ser punido com sentença de morte quem violasse esse mandamento. Pois bem, perguntando, é uma armadilha para Jesus. A mesma armadilha da historinha da moedinha que a gente viu naquele dia. Suponhamos que Jesus fosse responder que a guarda do sábado era o maior mandamento. Jesus Cristo ia se ver em maus lençóis, porque eles iam questionar Jesus. Jesus curava no sábado, Jesus pregava no sábado, Jesus, portanto, violava a lei máxima. Pois então Jesus vai dar uma resposta que quem vai ficar confuso são eles, porque Jesus vai responder que o maior mandamento em vez de dizer propriamente o mandamento, ele vai colocar um artigo de fé, uma crença. Ele vai citar que o maior mandamento é uma oração judaica: chamar Israel. Lembra-te, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, seu entendimento e sua força. Lembra essa oração? O Pai Nosso judaico. Pois bem, Jesus diz que este é o maior mandamento. Agora repare que Jesus, na verdade, faz duas coisas importantes. Primeiro,
é que ele suprime a primeira parte. Jesus não disse que o maior mandamento é: ouve, ó Israel. Ele vai direto: amarás o Senhor teu Deus. E por que ele faz isso? Porque a pregação de Jesus é que Deus não é Pai somente de Israel, mas é Pai de toda a humanidade. Outra coisa que Jesus faz, ele troca na oração do Shema, a última, dizia o seguinte: amarás o Senhor Deus com toda a sua força. Jesus mantém a tríade, mas o último elemento ele substitui força por mente. Então Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus com seu coração, com sua alma e com sua mente. Mais ou menos como até hoje nós temos essa concepção antropológica do homem. O homem é um ser único, porém formado por corpo, alma e espírito. Mais ou menos isso, né? Aí já entra um pouco de filosofia grega e nós estamos no mundo hebraico um pouco diferente. Mas ele, ao substituir a crença ali, o artigo que dizia força por mente, o que ele está querendo dizer é que o cristianismo, a pregação de Jesus, ela não é uma religião de imposição, porque quando você coloca assim, amar a Deus com toda a sua força, justifica a violência. Então você pode então obrigar os infiéis a se converterem, fazer guerra santa contra eles, como algumas religiões pregam, né? Jesus não prega a força para amar a Deus, ele prega a mente. Pois bem, depois Jesus Cristo sabe que um passarinho só voa com duas asas. Jesus continua: o segundo mandamento é igual e semelhante a este, e unido a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus nada mais está fazendo do que citar o Levítico 19. Jesus conclui dizendo que isso resume toda a lei e os profetas. Lembre como era a Bíblia hebraica. A nossa Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia dos judeus, naturalmente, não tem o Novo Testamento. E eles dividem o Antigo Testamento em lei, a Torá e os profetas. Ora, o que Jesus quer dizer é que essas são os dois trilhos. Toda a Bíblia Sagrada judaica se desenvolve através dele, né? Agora, é interessante você notar que no mundo hebraico antigo, eles tinham tanta veneração pela lei, que eles estudavam isso de forma esmiuçada. Catalogaram 613 mandamentos, sendo 365, o mesmo número dos dias do ano, positivos, melhor dizer, negativo, né? Não faça isso, não faça aquele outro. E os outros mandamentos, 418, esses sim, positivos. Eles achavam que o corpo humano antigo, na Idade Média, se pensava assim, tinha 408 componentes, né? Como se fosse um relógio com 408 componentes. Mas aí é interessante que toda essa preocupação, essa obsessão de ficar estudando lei por lei, tornava o quê? A coisa impraticável para o povo que tinha que trabalhar, não tinha grande tempo de ficar, quase todo mundo era analfabeto, todo mundo antigo. Não pensem vocês que a maioria sabia ler, né? E o que acontecia? Esse povo era desprezado. Agora, quando Jesus resume a lei em 2 preceitos, ele está colocando a coisa de maneira acessível para todos, mesmo aqueles que não sabem ler, mesmo aqueles que por questão de trabalho não podem ler, ou que não gosta de ler, que hoje é o número de pessoas que não gostam de ler é imenso. Pois bem, mas tem um problema aí que é preciso a gente notar. O Evangelho parou ali, falou o amor ao próximo e para ali. Só que Lucas continua logo mais, e ele vem com a parábola
bom samaritano. É bom que a gente saiba, porque no mundo judaico eles tinham uma compreensão de próximo como alguém que era membro da própria seita, o compatriota, o pagão, o estrangeiro, não era irmão. E Jesus Cristo, então, na parábola do bom samaritano, vai mostrar que próximo é aquele que vem até nós, não o membro da nossa seita. Por isso seria necessário que nós lêssemos este evangelho baseado em alguns comentários que São Paulo faz. São Paulo diz que toda lei se resume em uma. Opa, São Paulo fala em uma só. No amor ao próximo. São João fala a mesma coisa. Ele diz assim: se você diz que ama a Deus que você não vê, mas despreza o próximo que você vê, você é um mentiroso. Como é que você vai amar Deus que você não vê? Se o que você vê você não é capaz de amar? Então veja bem, para ser mais objetivo ainda, o cristianismo, esses dois mandamentos se resume a um: o amor ao próximo. É através dele que passa até mesmo o amor a Deus. Nesse ponto, essa complementação não existe no texto de Mateus, mas existe no Evangelho de Lucas, que é preciso que a gente recorra aqui. Para concluir, então, veja bem, nós não somos como os fariseus, queremos curiosidade, debates, nós queremos coisas que possam nos levar à salvação. E Jesus nos ensina que as duas asas do passarinho que levanta o voo é justamente o amor a Deus e o amor ao próximo. Amém. Creio